Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Bem-vindo ao canal Desenhando Vasco. Aqui você vai conhecer a história mais linda do futebol brasileiro. Se você é inscrito, deixe seu like, comente e compartilhe, para que o YouTube entregue para mais vascaínos. Agora vamos à história como tudo começou. O Clube de Regatas Vasco da Gama é uma das instituições esportivas mais tradicionais e populares do Brasil, com uma rica história que remonta ao final do século XVIII. Fundado em 21 de agosto de 1898, no Rio de Janeiro, o clube inicialmente se dedicava ao remo, um esporte de grande prestígio na época. Por conta do remo, um grupo de remadores portugueses e brasileiros nomearam o clube em homenagem ao famoso navegador português Vasco da Gama, comemorando o 4º centenário de sua chegada à Índia, daí o nome Vasco da Gama. O clube se destacou no remo, conquistando diversas competições importantes. A partir de 1915, o Vasco da Gama expandiu suas atividades para o futebol, um esporte que começou a ganhar popularidade no Brasil sem ganhar nada. Em 1919, o Vasco passou a buscar jogadores no subúrbio carioca, de qualquer origem e etnias, incorporando em seu quadro. O clube estreou no Campeonato Carioca em 12 de agosto de 1923 e, em um feito notável, conquistou o título logo em sua estreia na elite do futebol carioca, deixando o Flamengo com o vice-campeonato, feito esse conquistado pelo time conhecido como Camisas Negras, um elenco com a maioria dos jogadores sendo negros e de classes operárias. Esse sucesso inicial foi marcado pela inclusão de jogadores de diversas origens sociais e raciais, em contraste com a maioria dos clubes da época, que eram mais elitistas e restritivos, incomodando assim os clubes de elite da época, proibindo assim os atletas analfabetos de jogar. Então Vasco contratou professores para ensinar os atletas a assinar a súmula. O Vasco arrastava multidões em seus jogos, povo de origem humilde que torciam pelos seus jogadores, enquanto os times elitizados levavam torcedores nobres que se sentavam debaixo de uma arquibancada na sombra seguros. Os torcedores do Vasco ficavam em pé do outro lado gritando a cada lance do Vasco, diferente dos torcedores nobres, elitizados que assistiam os jogos calados de ternos e gravatas, e suas esposas de vestidos e chapéus. Os torcedores do Vasco não paravam de gritar e a incentivar o time. Na década de 20, o clube resistiu às elites do futebol carioca por escalar jogadores negros e de origem humilde. Em 1924, o clube estava pressionado a abandonar 12 jogadores para serem aceitos na liga principal, mas o Vasco se decidiu e inscreveu a famosa Resposta Histórica, uma carta escrita em 7 de abril de 1924, em que defendia a inclusão e a igualdade no esporte. Essa postura ajudou a mudar o cenário do futebol brasileiro, tornando-o mais inclusivo. Isso foi uma afronta aos times de elite da época, Flamengo, Fluminense e Botafogo, tentando assim parar o Vasco, dizendo que os jogadores do Vasco tinham profissão duvidosas e também que o clube não tinha estádio para receber seus jogos. Em 1924, Flamengo, Fluminense, Botafogo e outros times abandonaram a Liga ALMDT, Liga Metropolitana de Desporto Terrestre, deixando o Vasco de fora, criando a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atlético. Pós o Vasco, só poderia se filiar à mesma se dispensassem os 12 jogadores de profissão duvidosas e afrodescendentes. Mas o Vasco se manteve firme e continuou com os seus jogadores ficando fora da liga, jogando na LMDT e se consagrando. Bicampeão invicto, Fluminense se consagra campeão pela AMEA. Logo começa um embate entre Vasco e Fluminense para saber quem é o melhor do Rio. Torcedores discutiam em cada esquina quem era o melhor do Rio e que ambos deveriam se enfrentar para decidir o melhor do Rio, mas esse confronto não saiu.
O Vasco da Gama tem uma história de pioneirismo na luta contra o racismo e a discriminação no esporte, mas a história do Vasco vai além disso. Ao longo dos anos, o Vasco da Gama acumulou inúmeras conquistas no futebol. O clube venceu várias vezes o Campeonato Carioca, sendo uma das forças dominantes do futebol no Rio de Janeiro. No cenário nacional, o Vasco conquistou o Campeonato Brasileiro, antigo Campeonato Nacional de Clubes, em 1974, 1889, 1997 e 2000. Internacionalmente, o Vasco teve seu maior triunfo com a conquista da Copa Libertadores da América em 1998, ano do centenário do clube, e da Copa Mercosul em 2000, sendo uma virada histórica em cima do rival Palmeiras, e a Taça Intercontinental em 1953 e 1957, embora esta última não seja reconhecida pela FIFA como Mundial de Clubes. O Vasco da Gama abrange diversas outras modalidades como atletismo, basquete, futebol de areia e futebol americano, tendo como esporte mais tradicional o futebol. É a agremiação poliesportiva brasileira recordista de medalhas em Jogos Olímpicos, 40 no total, com 175 atletas convocados, e em Jogos Paralímpicos, 28 no total, sendo reconhecido como clube formador pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O primeiro grande ídolo do clube foi o atacante Ademir de Menezes, que liderou o Expresso da Vitória, tornando-se o maior artilheiro do Vasco, com 301 gols marcados, número só superado por Dinamite e Romário, décadas mais tarde. O estádio do clube, São Januário, é um dos mais históricos do Brasil. Inaugurado em 1927, foi durante muitos anos o maior estádio privado do país e palco de momentos importantes do futebol brasileiro. Nas últimas décadas, o Vasco da Gama liderou desafios financeiros e administrativos que afetaram seu desempenho esportivo. Apesar disso, o clube mantém uma base de torcedores leal e continua a ser uma presença importante no cenário do futebol brasileiro. Em resumo, o Vasco da Gama é um clube com uma rica história de conquistas, pioneirismo social e uma base de torcedores apaixonados. Sua trajetória no esporte brasileiro é marcada tanto por sucessos em campo quanto por sua contribuição para a inclusão e a igualdade no esporte. Prazer, me chamo Vasco da Gama. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Deixe seu like, comente e compartilhe para mais vascaínos conhecerem a história mais linda do futebol. Próximo conteúdo: Vasco pioneiro no futebol feminino.